Boa tarde, turminha! Tudo bem com vocês? A Pro espera que sim. Hoje eu vim trazer para vocês uma aula de história. Vamos lá? As consequências do fim da escravidão no Brasil. O fim da escravidão no Brasil deixou os ex-escravos abandonados à própria sorte. No dia 13 de maio de 1888, chegou ao fim o trabalho escravo no Brasil. Após 4 séculos de escravidão, tortura e maus tratos, os negros estavam libertos perante a lei. A aprovação da Lei Áurea, a lei que oficializou o fim da escravidão no Brasil, foi assinada pela princesa Isabel. O processo abolicionista foi também resultado de uma luta política que mobilizou alguns políticos da época que se empenharam em ajudar a princesa a aprovar a lei abolicionista. A abolição foi o resultado principalmente da luta dos negros, escravos ou não, que se mobilizaram ao longo da década de 1880 contra a continuidade do trabalho escravo. O movimento dos negros se traduziu em fugas maciças, assassinatos de proprietários de terras e dos capatazes. Esses atos ameaçaram a ordem social do fim do império, tornando inevitável por um número cada vez maior de pessoas o questionamento se a escravidão era legítima ou não. A escravidão chegou ao fim. O ex-escravo tornou-se igual perante a lei, mas isso não lhe deu garantias de que ele seria aceito na sociedade. Por isso, os recém-libertos passaram dias difíceis, mesmo com o fim da escravidão, diferente do que aconteceu nos Estados Unidos, no Brasil após o fim da escravidão. Os ex-escravos foram abandonados à própria sorte. Nos Estados Unidos, com o fim da Guerra de Sucessão, a vitória do Norte sobre o Sul implicou na emancipação total dos escravos, e eles foram amparados por uma lei que possibilitou assistência e formas de inserção dos negros na sociedade. No Brasil, sem acesso à terra e sem qualquer tipo de indenização por tanto tempo de trabalhos forçados, geralmente analfabetos, vítimas de todo tipo de preconceito, muitos ex-escravos permaneceram nas fazendas em que trabalhavam, vendendo seu trabalho em troca da sobrevivência. Aos negros que migraram para as cidades, só restaram os subempregos e a economia informal e o artesanato. Com isso, aumentou de modo significativo o número de ambulantes, empregadas domésticas, quitandeiras sem qualquer tipo de assistência e garantia. Os negros que não moravam nas ruas passaram a morar, quando muito, em míseros cortiços. O preconceito e a discriminação e a ideia permanente de que o negro só servia para trabalhos duros, ou seja, serviços pesados, deixaram sequelas desde a abolição da escravatura até os dias atuais. Lembrando, a libertação dos escravos ocorreu no dia 13 de maio de 1988. Copie e responda as perguntas abaixo utilizando o caderno que foi enviado. Atividades. 1. Cite o dia e o ano em que houve abolição no Brasil. 2. Quem assinou a lei para libertar os escravos? 3. Escreva como chama essa lei. 4. Explique, depois da libertação, o que os negros faziam para sobreviver. 5. Caça-palavras. Encontre as seguintes palavras: África, fugas, escravos, liberdade, lei e Isabel.